Então, o formulário, ele serve para marcar presença. E a presença, você pode responder durante a aula, depois da aula, que é melhor para você poder responder a questão, e ele vai ficar disponível por 24 horas. Então, às vezes, você não assistiu a aula de manhã, mas assistiu à tarde, chegou um pouco atrasado, ou à noite, você tem 24 horas para responder o formulário de presença. Tudo bem? E, então, ele já está aberto e vai ficar. Então, as questões que estão lá no formulário são apenas para sua autoavaliação, elas não valem pontos nem nada, tá? O que mais me interessa no formulário é a tua opinião sobre a aula e o que a gente pode melhorar. Então, o que mais que eu posso falar? Vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Raquel Tiveron, eu sou professora no Uniceubi há 21 anos, comecei jovem. Eu sou promotora de justiça aqui no DF, promotora criminal, há 15 anos. Então, isso quer dizer que antes de ser promotora, eu sou professora. Então, eu sou promotora graças a ser professora. Professora é o que eu sou antes de tudo, o que eu comecei a fazer antes. Então, tenho essa prática do penal para mostrar para vocês. A ideia é convidá-los para algumas audiências criminais que a gente pode fazer, pode ser tanto no horário de uma aula ou à tarde, tem audiência de manhã e de tarde, a gente pode escolher o dia e o horário que quer participar. Eu passo para vocês um manualzinho de como acessar, a gente faz pelo Microsoft Teams, e a gente entra igual na aula, câmera fechada e microfone fechado, e participa da audiência. E eu fico com vocês na sala de aula explicando tudo o que está acontecendo na audiência. É bem legal que vocês tenham uma ideia prática do que a gente está estudando. É bem interessante, a gente vai fazer sim, tá? Então, eu sou doutora em Direito Penal, fiz meu mestrado e meu doutorado aqui no CEUB mesmo, e estou à disposição de vocês, tá certo? Para o que vocês quiserem. Ah, vai ser legal. Ah, que bom, né, Luísa? Espero. Pessoal, muitas coisas que eu falarei na aula, vocês não podem não concordar, tudo bem? Não concordar intrinsecamente, ou às vezes com a experiência de vida de vocês, com a ideia, a concepção que vocês têm de mundo e etc. Mas a única coisa que eu peço nesse curso é que vocês estejam abertos, sejam permeáveis às ideias que eu vou colocar, tudo bem? Não precisa concordar com elas de forma alguma. Por quê? Porque minha ideia é que a gente saia do curso um pouco diferente do que a gente entrou. Porque se a gente sai igual, pouco adiantou, para não dizer nada, né? Então, se a gente está na faculdade, 5 anos de faculdade, é para a gente pensar um pouco diferente do que as pessoas pensam aí fora. Para a gente conhecer esse sistema mais por dentro do que a gente ouve falar, tudo bem? Então, vocês podem confiar na experiência de alguém que estudou, na experiência de alguém que tem a vivência do sistema, que vai mostrar para vocês um pouco como funciona, tudo bem? Então, não se chateiem, não fiquem tristes ou desapontados com qualquer coisa que eu falar e que não concorde, que vocês não concordem. Filtrem aquilo, peguem o que seja proveitoso, mas a minha ideia é que para que vocês aproveitem mais ainda esse curso, estejam permeáveis às ideias que eu vou colocar, que elas advêm da experiência, do estudo da profundidade, tudo bem? E fiquem à vontade para contestar, para dar exemplos, situações, para participarem da aula sempre que quiserem, que sentirem vontade, tá? Esse curso, ele é feito para vocês com o maior proveito possível. E podem participar da aula à vontade, não se sintam intimidados, não. Faço questão de dar aula síncrona para que a gente possa interagir, para que vocês possam responder. Eventualmente, muito excepcionalmente, eu terei alguma aula gravada, se ocorrer qualquer imprevisto, ou se eu vir que o conteúdo não vai ser terminado a tempo. Então, eu deixarei as aulas gravadas, nós vamos esgotar todo o conteúdo. Por quê? Na nossa aula, a gente conversa muito, a gente dialoga muito, a gente pergunta, a gente conta caso, a gente analisa a situação. E é para isso que a gente está aqui. Então, vocês são a minha prioridade, é essa interação. Mas não vai prejudicar o conteúdo, porque eu vou deixá-lo gravadinho e a gente vai ministrando o conteúdo aqui, mas sem pressa, tudo bem?
Por isso que eu faço questão dessa aula síncrona, porque eu quero estimular a participação de vocês. Podem questionar, podem ficar à vontade. Tranquilo? Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer saber alguma coisa? Podem ficar à vontade. Por enquanto, tudo tranquilo, né, Arthur? Coisa boa. Então, tá certo, pessoal. Bacana. Eu vou compartilhar. Maravilha, né? Lucas, Luísa, tranquilo, então. Eu vou compartilhar com vocês, liberar o slide. Ah, boa, Sofia. Vocês sempre me perguntam essa liberação antes. Eu também gostaria, mas às vezes eu atualizo a aula de vocês em cima da hora. Vem um caso, vem uma situação, ou às vezes eu atualizo de uma aula para outra. Se, por exemplo, a turma A, que é a turma de vocês, me fala alguma coisa, me pergunta, eu já incluo na turma B, o slide já é diferente. Então, ele está sempre mudando, mas eu disponibilizo assim que acabar a aula, isso eu prometo, assim que acabar a aula ele está para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar. Então, não precisa anotar nada, tá? O slide, ele vai para vocês. A única diferença do slide que eu coloco aqui na aula e do slide que vai estar para vocês é algumas imagens, tá? Algumas figuras, porque, desculpa, eu tenho uns memes infames, então umas figuras meio infames que eu tiro assim do Google, então eu não vou deixar isso não, tá? Isso fica só para aula, nos slides de vocês, a única coisa que vai, assim, as figuras. Vamos lá, alguém perguntou se toda aula vai ter essa avaliação. Tá, Lucas, já explico, sem problema. É o seguinte, Lucas e Luísa, toda aula tem um formulário Google para você responder, que é um formulário de presença. Toda aula vai ser por esse formulário. Ele vai ficar disponível por 24 horas para você responder. E ele vai ter duas questões sobre a matéria que foi dada na sala. Essas questões não valem ponto, elas não valem nota, elas são para você e sua autoavaliação. Se você acertou, se você entendeu, para você saber se a aula foi proveitosa para você. Tudo bem? O que me interessa é que você responda o formulário. Respondeu o formulário, a presença é computada. Tudo bem? O formulário já está disponível, ele vai ficar disponível depois da aula por 24 horas. Tranquilo? Então, essa é a forma que eu achei de fazer a chamada. Se vocês tiverem outra ideia, podem dar, fiquem à vontade. Pensar em outra coisa, que fique mais prático para vocês e para mim, sem problemas também. Tá bom? Então, maravilha. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Você achou boa, Arthur? Vamos ver, se vocês tiverem outra ideia, às vezes um professor faz diferente e a gente possa aproveitar, vai ser maravilhoso. Eu vou apresentar aqui os meus slides. A minha ideia é que a minha imagem apareça junto com o slide. Algumas aulas no semestre passado aparecia, outras não apareciam. Eu não consegui até hoje entender qual é o bug. Se não aparecer, me fala que eu conecto do meu celular também e a gente tem as duas imagens, tá bom? Deixa eu tentar apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela com os slides? Alguém poderia me responder no áudio? Porque eu não vejo a parte daqui. Quer dizer, ainda não. A sua imagem não, professora. Nem a apresentação. Tá escuro. Vocês estão vendo uma tela com slides? Não. Não, ainda não. Não. Sim, não? Não estão vendo? Não. Não, tá tudo escuro. E é escuro, assim. Ambas Está estão escuras. carregando. Então, vou tentar de novo, tá, pessoal? Vamos lá. Agora tá tudo escuro, né? Que maravilha. Vamos ver aqui. Estou apresentando aqui a minha... E agora, parece uma tela com slides? Alguém podia me responder? Ainda não. Ainda nada. Não está aparecendo? Então, só um minutinho, vou parar a minha apresentação. Agora não está aparecendo a minha imagem, né? Que maravilha.
Não tá aparecendo a minha imagem, né, pessoal? Que louco. Não, nem os slides. Uma tela preta. Agora tá Apareceu a aparecendo a imagem. Eu vou entrar na nossa turma do celular, tudo bem? Uma hora vai dar certo isso daqui. Só um minuto, por favor. Gente, como entra do celular? Tem que clicar onde mesmo? Calma aí que eu vou lembrar como é que é. Já entrei. Maravilha. Vou desligar meu áudio e vídeo aqui. Participar. Será que tá dando? Tá dando eco, né? Professor, só para avisar que tudo que a senhora está mexendo, a gente está vendo. Ai, obrigada, pessoal. Só tem que tirar esse eco aqui. Mas vocês estão vendo a minha tela com os slides agora? Tenho que diminuir o volume aqui, só um minutinho.
Pois é. Tô tentando tirar aqui. Tá duro o botão aqui. E aí, gente, ainda tá tendo eco aí? Um pouco, lá no fundo. Agora eu não tô conseguindo ver. Oi, Lucas, que bom te conhecer. Oi, Rafael. Bacana, pessoal. Tá bom, né? Podia tentar diminuir mais esse volume aqui. Agora, eu não estou vendo a minha tela que eu estou apresentando. Vocês estão vendo os slides, pelo menos? Não? Não, nadinha. Saiu do ar o slide. Sumiu? Peraí. Ah, já sei. Maravilha, agora está indo. Então, pronto. Nossa, sai pequenininho, né, gente? Enfim. Tá certo. Eu vou melhorar isso daí, gente. Quem sabe eu não tô conseguindo. Tá de boa? Então tá indo, né? Quem foi aí que prometeu estudar nas férias e tá até hoje aí devendo o estudo das férias, hein? Não, Alexandre, a gente vai dar um jeito, fica tranquilo. Pessoal, para a gente começar a falar de pena, a gente tem que começar lá na Constituição Federal. Lá na Constituição é que fala que o artigo 5º que não haverá penas de morte. Essa é a regra. A Constituição, nossa Constituição, proíbe a pena de morte. Mas há uma exceção, num caso aí. Olha o salvo. Salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Esse artigo diz que é competência privativa do presidente da República declarar guerra. Isso, Rafael, muito bom. O Rafael colocou aqui no chat que essa pena de morte ela é feita por fuzilamento. Perfeito. Então, a pena de morte no Brasil não é por injeção letal, por cadeira elétrica, enforcamento, nada disso. É por fuzilamento. Maravilha. Agora, você sabe por quê, Rafael? Por que é por fuzilamento? Alguém sabe? Alguém Mais rápida. Por fuzilamento, isso está lá no Código Penal Militar. Olha ali, nesse slide aí, que está subindo. Isso, também tem isso, Sofia. Olha lá. No Código Penal Militar é que fala, legalmente, ó, a pena de morte é executada por fuzilamento. Põe a pessoa lá no paredão. Ih, que ruim, né? Que não está ampliando a foto. E aí executa por fuzilamento. Vou dar um exemplo para vocês no Código Penal Militar de crimes lá que prevêem a pena de morte. Olha lá. Por exemplo, o crime de traição. Tem lá, ó, tomar o nacional armas contra o Brasil, ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Isso é só em momentos de guerra, né? Imagina, trair a pátria e lutar do lado do outro país, né? Olha aí, a pena de morte se aplicada no grau máximo, ou de reclusão de 20 anos no grau mínimo. Gente, é porque esses memes, essas fotos não são da minha autoria, é muito ruim de ficar... É muito ruim de ficar compartilhando, né? Pega mal. Aí, ó, aqui termina a traição à pátria, olha lá. Então, é assim que é feito, é por fuzilamento. Olha outro crime lá no Código Penal Militar. Será que dá para virar? Boa, Eduardo! Ah, gente, vocês são demais. Assim, mais fácil, né? Ótimo. Olha aqui,
esse outro crime no Código Penal Militar, que é... Gente, eu já sei o que é que está dando bug aqui. Minha filha instalou um monte de extensão. Vou remover tudo aqui. Está dando conflito. Então, ó, informação, auxílio ao inimigo. Prestar ao nacional ao inimigo informação, auxílio, que ele possa facilitar a ação militar. Pena de morte, tá vendo? Tudo isso no Código Penal Militar. Então, pessoal, outro exemplo aqui, ó, de tipo penal, no Código Penal Militar, que prevê a pena de morte, ó. Provocar o nacional em presença do inimigo a debandada de tropa ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra ou causar um alarme, com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem, também pena de morte. Então, tudo isso para vocês verem que a Constituição, via de regra, proíbe a pena de morte. A exceção é no caso de guerra declarada e que essa pena de morte é executada por fuzilamento nos termos do Código Penal Militar. Tudo bem? A nossa Constituição proíbe também as penas de caráter perpétuo, o que é muito comum lá nos Estados Unidos, em alguns estados lá, tem pena de morte, tem pena de prisão perpétua, porque lá a legislação criminal ela é feita por estado. Aqui no país é o Código Penal para o país inteiro, tudo bem? Então, a nossa Constituição proíbe as penas de caráter perpétuo. As penas de caráter perpétuo, elas são especialmente ineficazes porque elas causam envelhecimento da população prisional, uma despesa grande por longo tempo e, às vezes, pessoas que não há mais necessidade de serem neutralizadas no final, né? Então, ela tem alguns problemas aí, a pena de caráter perpétuo. E aí, o nosso Código Penal colocou um limite para as penas. Quem sabe qual é o limite, qual é o máximo que uma pessoa pode ficar presa aqui no Brasil? Lucas falou 40, Felipe 30, Rafael 30, Eduardo 40, Paulo Vitor 30, Antônia 30. Quem chuta mais? Alexandre 40, Tassos 40. Tá dividida a turma, hein, pessoal? Pessoal, vocês estão certos, era 30, mas mudou. Agora, com o pacote anticrime, mudou o limite para 40 anos. Aí no seu Código Penal, no artigo 75, que a gente já estuda agora, nessa parte, diz aí, ó, limite das penas. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos, tudo bem? Então, o limite, que era 30, agora virou 40. Então, o pacote anticrime veio piorar a situação do réu, que antes podia ficar 30, agora é a partir de 40 anos. Pergunto para você, essa norma penal, que entrou em vigor no ano passado, ela retroage para alcançar crimes cometidos antes dela? Não. Vou repetir a pergunta. Essa norma penal, que aumentou o limite para 40 anos, retroage para alcançar presos que cometeram crimes antes dela? Excelente, pessoal, não retroage. A norma penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. E nesse caso não é benéfica, ela piorou. Tudo bem? Então ela não retroage. Por isso, a importância que eu digo para vocês de estudarem num livro de penal de 2020 para cá. Não dá para estudar essa matéria num livro anterior, tudo bem? Qualquer livro, qualquer autor, da sua preferência, mas tem que estar atualizado, porque mudou bastante coisa com o pacote anticrime. Então, não esqueçam, o limite das penas agora, ele é de 40 anos, tudo bem? Então, vamos lá, continuando a análise da Constituição, o que ela fala sobre pena? Então, não pode ter pena de morte, salvo uma exceção, não pode haver pena de caráter perpétuo, e nem pode ter pena de trabalhos forçados. Pessoal, trabalhos forçados não quer dizer que o preso não possa trabalhar na prisão. O preso não só pode, como deve trabalhar na prisão. O trabalho é um direito do preso e um dever dele também. É um direito porque se ele trabalha, ele pode eventualmente receber uma remuneração por esse trabalho e descontar dias da pena dele. Quem sabe quantos dias da pena um preso desconta por cada dia de trabalho? Alguém tem uma ideia? Pode chutar, fica à vontade.
Quantos dias você acha 3, professora. de trabalho do preso que descontam da pena? Isso, Cíntia. Muito bom, Daniel, Passos, é isso aí. 3 dias trabalhado desconta um dia da pena. Alguém sabe qual é o nome disso? Como é que a gente dá o nome desse desconto? Alguém chuta? Remissão. Excelente, remissão. E aí, Black Friday. Ai, não, Eduardo, esse é o ano inteiro, esse é válido para o ano inteiro. Olha, 3 dias de trabalho descontam da pena, e o nome disso é remissão. Só adiantando para vocês, a remissão pode ser pelo trabalho, pelo estudo, pela leitura de livros, pela aprovação no Enem e pela aprovação no Enseja. Você sabe, tem várias formas, então, do preso descontar a pena dele. Às vezes tem Como que contabiliza começar a o trabalhar e livro? estudar, não é não? Mas olha, então, não pode ter, não, voltando aqui, de trabalhos forçados. O que são trabalhos forçados? Trabalhos forçados são aqueles que ofendem a dignidade do preso pela forma que é executado, como trabalho por açoite, com privação de alimento, esse tipo de coisa que a Constituição proíbe. Então, como o preso seria aprovado no Enem? Ótimo. O preso pode fazer o exame lá dentro da prisão, fica um professor, lá um fiscal, e ele faz a prova. O preso ele é estimulado ao estudo, pode ser por EAD ou presencial, e depois ele, cada vez que ele conclui o ensino fundamental, o ensino médio, ele ganha um bônus de 1/3 ainda na remissão. E depois ele pode fazer vestibular, ele pode fazer o Enem, todas essas provas lá dentro da prisão mesmo. Tudo bem? A gente vê bem em detalhe como que funciona essa remissão. Mas tem como. Então, veja, a LEP, quando você vir LEP aqui no material, significa Lei de Execução Penal. É até uma lei que eu sugeri a leitura lá no mural, se vocês puderem ler. Até o artigo 43 da LEP é o que a gente vai tratar nessas primeiras aulas, tudo bem? A LEP, ela disciplina como que é a vida dentro da prisão. Ela disciplina como deveria ser, na verdade, a vida dentro da prisão. Porque a LEP está muito distante da realidade. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o que diz a lei e como é a realidade. Essa contradição do não cumprimento, né? A gente aprendeu que o direito é a ciência do dever ser, né? Não necessariamente do que é. Remissão para todo tipo de crime, Eduardo? Sim, existe. Não estou pensando em nenhum que não admita remissão. Existe. Mas tem uma coisa, Eduardo, dependendo do comportamento do preso lá dentro, se ele cometer uma falta grave, ele perde os dias remidos, uma parcela dos dias remidos. Então, é assim, a LEP, ela funciona assim, pessoal, de estímulos, de premiação e de castigos. Toda vez que o preso trabalha, estuda, colabora com as atividades lá dentro, ele é premiado. Toda vez que ele comete uma falta grave, como usar celular, tentar fugir, alguma coisa assim, ele recebe um castigo. Então, a princípio, Eduardo, todo preso pode fazer jus à remissão, mas se ele tiver mau comportamento, ele pode perder também os dias remidos, tudo bem? Uma parcela deles. Então, olha lá, a LEP, que é a lei que vocês vão ler, até o artigo 47, ela vai mencionar em vários momentos a obrigatoriedade do trabalho do preso, né? Se o preso não trabalhar, ele não pode progredir de regime, ele não vai fazer jus à remissão da pena. Então, é muito importante que o preso trabalhe lá dentro, ó. Pode fazer sapatinho, pode fazer lacinho para cachorro de pet shop, confeccionar bola de futebol, lençol para a Fundação Hospitalar do DF, conserto, funilaria de autos, né, de viaturas, consertar a carteira das escolas públicas, todo tipo de trabalho. Então, não existe trabalho forçado, mas o trabalho é um dever dele. Olha lá a LEP, essa Lei de Execução Penal, que eu sugeri a leitura, no artigo 39, fala assim, constitui deveres do condenado, a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Então, se ele tem que ir para a panificação, ele vai lá fazer pão.
E também, olha só, para progredir, por exemplo, para o regime aberto, somente pode ingressar o condenado que estiver trabalhando, ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Se ele não puder trabalhar, ele não pode progredir. Então, veja, o que a Constituição proíbe, então, é o trabalho forçado, que humilha o condenado pelas condições que é executado. Mas, por exemplo, aí esse de trabalho forçado, é isso que a Constituição proíbe, mas não proíbe de trabalhar. Tudo bem? Pessoal, tem essa questão aqui do CESP, que faz a seguinte pergunta. Uma coisa que quero explicar para vocês, é a gente saber a matéria, entender a matéria. Isso é maravilhoso e a gente sabe. Mas a gente também tem que aprender uma outra habilidade, a responder no concurso público. Eu sei que o concurso público pode não ser o objetivo de muitos de vocês, mas a advocacia, por exemplo, é um objetivo de muitos. E é o CESP quem faz a prova, né, a prova do OAB. E às vezes o examinador é o mesmo. Eu já fui examinadora do CESP, eu já estava lá no Lado Negro da Força, mas agora eu vim aqui, preparo vocês. E aí, então, às vezes, o examinador da OAB é também de um concurso público, então a gente tem que começar a treinar como responder, porque uma coisa é o conhecimento que a gente adquire, outra coisa é saber fazer. Não, já fui, Rafael, agora não. Já fui da OAB, ainda da segunda fase, mas agora não mais. Então, olha aí essa questão do CESP, aí para técnico judiciário aí, ó. É inconstitucional uma lei que preveja a condenação à morte ou a execução de trabalhos forçados, dado que a Constituição Federal proíbe expressamente essas modalidades de pena. Então, veja, se vier uma lei nova, colocando uma pena de morte ou de trabalhos forçados, essa lei é constitucional ou é inconstitucional? De acordo com o que a gente acabou de ver com o texto da Constituição. Depende, né? Essa é a resposta clássica em direito, né, Rafael? Na verdade, a lei é inconstitucional. Perfeito, Renata, porque a Constituição, de fato, proíbe de forma expressa essas modalidades. Aí você vai pensar assim, professora, mas não tem a exceção da pena de morte no caso de guerra declarada? Tem. Essa questão não está com a melhor redação, não. Mas no concurso, você vai pegar o texto literal da lei, da Constituição, e você vai pegar pela regra, não pela exceção. De fato, uma lei que prevê a pena de morte ou trabalhos forçados, ela é inconstitucional. E a Constituição proíbe essas modalidades de pena, ainda que tenha uma exceção, mas a questão não está falando disso. A gente pega sempre pela regra e nunca... Professora, bem, se esse o SESC texto... considerou essa questão correta. Se esse texto fosse... Não é das melhores redações, não, mas é só para você entender qual é a lógica na hora de marcar. Tudo bem? Não se preocupe, nós faremos várias questões aqui, você vai sair treinado. Tudo bem? Então, vamos prosseguir? Renata, não estou te escutando. Desculpa. Assim, se aí tivesse escrito, ela é ilegal, era uma questão verdadeira, né? Oi. Gente, por isso que vocês estavam falando no começo, eu não estava escutando, né? Renata, pode falar, agora eu escuto. Desculpa, é porque assim, a questão está escrito é inconstitucional. Isso. Mas se falasse é ilegal, era uma questão falsa, né? Porque quando a gente compara uma lei com a Constituição, a gente está falando de inconstitucionalidade, né? O termo ilegal a gente usa para ser não contrário à Constituição, mas contrário à... Isso, mas se assim, é ilegal lei que preveja a condenação à morte, não seria, né? Porque senão o Código Militar seria ilegal. Olha, se colocasse é ilegal, a questão não ia fazer o menor sentido. Não, ia estar falso, não faz nenhum sentido, é ilegal. Tudo bem? Porque é contra a lei, uma lei que preveja. A gente não compara lei com lei, a gente compara lei com Constituição, entende?
Falar que é legal é uma coisa que não faz o menor sentido. Tudo bem? Então, é isso. Aí que é dar recurso mesmo. Maravilha? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Olha, a Constituição, então, diz que não haverá pena de morte, salva esse caso, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. Quem sabe o que é banimento? Banimento é como se você fosse expulso do país, isso, com a perda da nacionalidade. Tem diferença, na verdade, tem uma diferença técnica entre expulsão, extradição, entrega. Isso está lá na lei do imigrante, que é uma lei mais ou menos recente que trata disso, a lei do imigrante. Mas o banimento é você, como se fosse expulsar uma pessoa do país e fazê-la perder a nacionalidade dela, tirando a característica de nacional. Você sabia que a gente já teve banimento no nosso país? No Brasil, na época da ditadura, a gente teve a pena de banimento, tudo bem? Lembra dos atos institucionais, o AI-5, que era o mais famoso? Até teve uma discussão recente da prisão do deputado, porque defendia a volta do AI-5, alguma coisa assim, né? Então, na época da nossa ditadura, a gente teve, era o AI-18 aí, ó, que implantou no país a pena de banimento, tudo bem? Aí a gente já teve, mas hoje, será que hoje seria possível estipular a pena de banimento? Pela nossa Constituição, não. A nossa Constituição é de 88, é uma Constituição democrática, feita pelo povo, não mais da época da ditadura, tudo bem? Então, a pena de banimento não pode mais, ó o chaveco jurídico, ó, me chama de artigo 5º e confessa que eu sou fundamental para você. Então, o artigo 5º tem os nossos direitos fundamentais, e um deles é que não pode voltar a pena de banimento, tudo bem? Que é expulsar do país, mas perdendo a nacionalidade. Tranquilo? Não pode mais. E a Constituição também prevê que não há penas cruéis, tudo bem? Penas de caráter cruel também não são mais possíveis pela nossa Constituição. O que são as penas cruéis? Aí eu vou colocar uma definição desse autor, Fábio Conder Comparato. Ele é um autor muito famoso de direitos humanos. E ele diz assim: no que tange às penas degradantes ou cruéis, é geralmente admitido que entram nessa categoria todas as mutilações, tal como o decepamento da mão do ladrão, prescrito na Sharia muçulmana, e a castração de condenados por crimes de violência sexual, constante de algumas legislações ocidentais. Então, aquele negócio de cortar a mão do ladrão, etc., é considerado pena cruel, e a gente não pode inserir no nosso sistema jurídico, a Constituição veda. Para quem se interessar, pelo livro do Fábio Conder Comparato, tem esse aí, chamado Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Ele conta a história dos direitos humanos, como é que se desenvolveram no mundo inteiro. Então, eu pergunto para você, se alguém quisesse implementar essas penas hoje, aqui na Constituição, poderia? Pela Constituição, não. Mas será que a gente poderia mudar a nossa Constituição? Mudando a Constituição, será que aí sim a gente poderia inserir essas penas? O que você acha? É possível um novo poder? Se a gente conseguisse, Arthur, eu concordo para você que é muito difícil, se tivesse um novo poder constituinte, originário, colocasse isso, é cláusula pétrea, que não pode ser mudada. Mas a hipótese que eu estou dizendo, isso, Lucas, Rafael, a hipótese que eu estou dizendo é assim, se a gente resolvesse mudar a Constituição, colocar uma nova Constituição, será que poderia? O Fábio Conder Comparato fala que não, que um direito humano que a gente conquista, ele é um direito da humanidade, que em matéria de direitos humanos a gente não admite regressão, que é só para frente isso, só para frente que se anda, isso, Arthur. Então, é um direito da humanidade,
que nenhum país pode regredir no tratamento que ele dá. Então, essa é uma teoria dele, bem interessante, bem aceita, né? Que não poderia. Olha só que isso, tem os tratados, maravilha, Elissandra. Elissandra ou Elisandra? É com som de Z ou som de S? Elisandra, né? Bom, se eu falar errado, me corrija, com som de Z, maravilha. S entre duas vogais é som de Z, isso mesmo. Então, maravilha. Pessoal, olha essa questão do CESP aqui para analista judiciário. Alguém já falou dos tratados aí de direitos humanos, olha aí. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos garante de forma relativa o direito à vida, pois autoriza a utilização de pena de morte em crimes graves, sendo proibido seu restabelecimento nos países que a tiverem abolido. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Nenhum direito fundamental nosso é absoluto. Nenhum direito. Nem mesmo a vida. A gente não tem a pena de morte naquele caso? Então, nosso direito à liberdade, liberdade de expressão, nenhum direito nosso, ele é absoluto. Esse deputado não foi preso por expor a opinião dele? Pode expor? Pode, mas tem que ver a forma, como vai expor. E aí, nenhum direito nosso é absoluto, eles são relativos, isso é verdade, mesmo o direito à vida. E os países que já evoluíram, abolindo penas cruéis, pena de morte, etc., eles não podem retroceder nisso, tudo bem? Aí, olha o que diz a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que vocês citaram aí, que se aplica assim, ó, no artigo 2º. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, como é o caso do Brasil, essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves em cumprimento de uma sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver sido o delito cometido. Então, o princípio da legalidade, que tem que ter uma lei, o princípio da anterioridade, essa lei tem que ser anterior, né? E uma sentença da presunção de inocência, sentença transitada em julgado, que ele quer dizer com sentença final. Tampouco se estenderá a sua aplicação a delitos aos quais não se aplica atualmente. E o artigo 3º fala, não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Então, os estados que já aboliram a pena de morte não podem recuperar. Então, essa questão do CESP, pessoal, ela é verdadeira. Você pode ter ficado em dúvida quando ela fala que garante os direitos humanos, o direito à vida de forma relativa. É verdade, ele é relativo porque ela autoriza a pena de morte nos casos que já são previstos. Tudo bem? Deu para entender essa questão? Tranquilo? Então, não vamos nos esquecer que nenhum direito nosso, ele é absoluto. Tudo bem? Bom, podemos prosseguir? Então, vamos lá. Falando em direitos humanos, a gente precisa falar ainda de algumas normas internacionais que tratam de regras mínimas para tratamento de presos. Essas regras são da ONU agora. Eu saí da Convenção Americana, que é aqui do nosso continente, e estou indo para a ONU, em nível mundial, tudo bem? A ONU, ela estabeleceu regras mínimas para tratamento de presos. É o mínimo que um país deve prover. Só que essas regras da ONU, elas não são de cunho obrigatório, elas não são coercitivas para os seus Estados-membros. Elas são só um norte para a nossa legislação, para onde a gente deve caminhar. Então, se um Estado-membro da ONU descumprir essas regras mínimas, não tem sanção. Mas toda vez o Estado que mais cumpre essas regras, ele adquire mais respeito dentro da ONU, né? É um país tido como mais democrático, mais consectado com os direitos humanos. Então, essas regras foram criadas em 55. E em 2015, elas foram alteradas, elas foram atualizadas. Lá na África do Sul, numa convenção da África do Sul, que era o país do ex-presidente Nelson Mandela, que é esse moço da foto aí, esse senhor negro. E elas ficaram conhecidas, essas regras mínimas para tratamento de presos, como regras de Mandela, ou Mandela Rules,
E aí, quem foi o Nelson Mandela, né? Qual é a importância dele para os direitos humanos, né? Nelson Mandela, ele foi um estadista, foi presidente da África do Sul, e acabou com o regime do apartheid. Antigamente, vigia o regime do apartheid, que os negros não poderiam conviver nem frequentar os mesmos lugares que os brancos, escolas, transportes, nada disso, era tudo separado. Negro não tinha nem direito ao voto. O Mandela, aos 70 e poucos anos, 72 anos, salvo engano, ele conseguiu o direito a voto, e ele votou pela primeira vez, e ele era candidato a presidente, e foi eleito presidente da África do Sul, e acabou com o apartheid. Então, a África do Sul, apesar de ser um país de maioria negra, ele era governado por uma minoria branca. E aí, pela primeira vez, ele foi. Só que, quando ele assumiu o poder, ele assumiu com um discurso de união entre negros e brancos, e não de soberania negra sobre os brancos, nada disso. Então, o Mandela, ele era estudante de direito, ele foi um atleta, um boxeador bem famoso no país dele, estudou direito, na época que os negros não podiam estudar direito, ele teve que mudar de cidade, mudar de faculdade para poder concluir o curso, e aí ele pregava os direitos iguais para a população negra. E aí ele foi preso por isso e tudo mais. Eu vou colocar um hiperlink aqui, eu quero que vocês assistam um filme bem breve que fala sobre o Mandela, e eu vou copiar e colar aqui para vocês, aí a gente assiste, depois a gente volta aqui para a aula, para a gente só, eu sei que muitos de vocês sabem que isso não era necessário, mas alguns não conhecem o Nelson Mandela, e ele é super importante quando a gente fala em direitos humanos. Então, deixa eu colocar aqui. Vou colar no chat o hiperlink do filmezinho, a gente assiste junto e depois volta aqui para continuar a aula. África do Sul. Vamos lá assistir, aí depois a gente volta aqui, tudo bem?
Maravilha. Guilherme, Arthur, Antônia, Tassas. Maravilha, todos acabaram de assistir. Então, o Mandela, ele ficou preso, ali tem umas cenas do filme que foi feito sobre ele ficou preso numa cela, vocês podem visitar quando forem à África do Sul, na cidade do Cabo, tem a prisão onde o Mandela ficou preso, e é uma cidade, assim, como ela é litorânea, então tem muito frio, muito vento, e os presos ficam com a saúde muito frágil, por conta da umidade, etc. O Mandela, ele foi forte porque ele era um atleta quando era mais jovem, né? Então ele resistiu. Mas então é por conta dele, em homenagem a ele, que essas regras mínimas aí para tratamento de presos foram chamadas de regras de Mandela. Então, diz aí essa frase, ele, diz que ninguém conhece verdadeiro uma nação até que tenha estado dentro de suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pela forma que trata seus cidadãos mais elevados, mas sim pelo modo como trata os mais baixos, né? Então, por isso foi feita essa homenagem a ela, das regras de Mandela. Então, essas regras de Mandela, elas têm um objetivo, assim, de servir de estímulo para os Estados-membros da ONU de superação das dificuldades práticas do dia a dia no tratamento dos presos, né? Essa regra trata especialmente da situação de crianças e adolescentes e mulheres. Ela foi atualizada para isso, para essa especificidade. A regra de Mandela fixou um teto para a solitária, o castigo do preso, que é 15 dias. No Brasil, o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, que é o que mais se aproxima a esse tipo de isolamento solitário, é de 360 dias prorrogável ainda. Então, a gente está longe de cumprir esse aspecto da regra de Mandela. A regra de Mandela proibiu que as parturientes fossem algemadas no momento do parto e no pós-parto. Essas regras são de 2015. Em 2017, a gente alterou o nosso CPP para proibir que as presas deem à luz no momento do parto algemadas, né? Porque tem o momento do parto, da dor do parto. Então, a gente adequou a nossa legislação a essa regra de Mandela. Outra coisa que a regra fala, a necessidade de monitoramento do sistema prisional por órgãos externos e independentes. A gente ainda não tem, o Ministério Público monitora, mas, assim, um órgão externo, independente, além do MP, a gente não tem. Então, o nosso sistema prisional é uma caixa preta que pouca gente conhece, né? Condenou também a revista vexatória de crianças, porque as crianças, quando são levadas para visita nos presídios, elas são revistadas também. Muitas vezes tem que tirar a fralda, abrir as partes íntimas para ver se não estão levando droga dentro das crianças, porque o pessoal leva dentro de criança, não só na própria cavidade íntima, eles não têm limite. Então, que essa revista seja feita por raio-x, equipamentos de raio-x, como a gente tem no aeroporto, né? E não dessa forma vexatória. Se você quiser saber mais sobre as regras de Mandela, são bem grandes, né? Se você quiser ler, tiver curiosidade, tem no site do CNJ, e eu vou deixar aqui no slide o link para você chegar lá na regra de Mandela, tudo bem? É só colocar no modo apresentação que cai lá, e clicar no hiperlink. Bem, pessoal, na aula de hoje, eu queria só apresentar a vocês a matéria, o que a gente vai tratar da teoria da pena. Então, a gente fala sobre o cumprimento da pena, tanto na normativa internacional como na Constituição. A partir da próxima aula, a gente entra na nossa LEP, na nossa legislação interna propriamente dita. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, quer fazer algum comentário, alguma ponderação? Não, tudo certo, professora. Tudo certo? Tranquilo por enquanto? Então, tá ótimo. Pessoal, agora, assim que acabar as aulas, eu vou deixar os slides à sua disposição. Os slides têm mais questões de concurso, além das que a gente fez aqui. Eles sempre terão mais questões com gabarito. Qualquer dúvida na hora de resolver, só perguntar na aula. Não se esqueçam de preencher o formulário do Google para a gente marcar a presença de vocês, tá certo? Vai estar disponível por 24 horas. E é isso. E na próxima aula a gente entra no Código Penal, na legislação propriamente dita, tá bom? Imagina, pessoal. Obrigada a vocês. Uma grande semana, um ótimo dia.
Que bom que a gente está junto. Estou muito feliz, viu? Um beijo grande, boa aula, e a gente está junto. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau.